Bom, ó, para me recuperar aqui, vamos trazer a dica jurídica com o Dr. Rolf Santiago. Bem, deixa eu sair daqui. Aliás, eu vou... Isso, já está assim? Ah, pronto, obrigado, ficou melhor. Dr. Rolf Santiago. Boa noite, Agnello. Obrigado, desculpa-me pela tosse. Imagina. Pela garganta ainda rouca. Dá para perceber que você já falou bastante hoje. Já falei tá com a bastante voz bem hoje, eu cansada. quero deixar você falar, mas antes, eu quero só alertar aí as pessoas que estão conosco, porque o quadro Dica Jurídica com o Dr. Rolf Santiago tem ajudado muitas pessoas. Se você tem alguma situação, independentemente de ser aquilo que tratamos aqui, mas que está te incomodando, mande a sua mensagem para mim, porque eu tenho encaminhado essas mensagens para o Dr. Rolf e você tem entrado em contato com as pessoas, né? Exatamente. Tem dado uma atenção, né? Tenho dado atenção, Tem tenho dado uma resposta. dando direcionamento, Dando um direcionamento. tá? Para que saibam pelo menos como pleitear seus direitos. Se né, colocando Agnello? à disposição também. Exatamente. Né? Então, fique muito à vontade para isso, porque esse quadro tem esta finalidade. Dr. Rolf, com relação à questão que envolve registro de imóveis em cartório. Sim. Eu tenho aqui a observação de um telespectador que ele diz assim: Agnello, eu não sei o que fazer. Quando eu compro um imóvel, para mim registrar, eu tenho que pagar o ITBI. Certo. Mas aí, quando eu vou lá no cartório, o mesmo valor que me cobram de pagamento do ITBI é o mesmo valor que o cartório me cobra também. Quer dizer, eu pago 2 vezes o mesmo valor em cima do valor de venda, ou melhor, de compra de um imóvel. Isso é legal ou isso é imoral? E agora, Dr. Rolf, vou deixar você à vontade para responder e conversar com o nosso público enquanto eu me hidrato. Tudo bem. Bom, vamos lá, Agnello. Na verdade, legal é. Tá? Então, a gente não pode falar que é ilegal, porque tem lei que prevê, autoriza esse tipo de cobrança. Mas o fato de ser legal não quer dizer que seja moral. Moral é quando é algo que de fato deveria ser. E a gente sabe que ali tem um pouquinho de abuso, e abuso permitido em lei. Então, abuso legalizado. Agora, quais são as despesas que uma pessoa tem na hora que ele compra e quer fazer a transferência desse imóvel? Ele vai ter que pagar, sim, o ITBI, que é o imposto de transmissão desse imóvel, quando é feito a transmissão onerosa, ou seja, através da compra. Esse ITBI em Cuiabá hoje, Agnello, ele é 2% do valor do imóvel. Então, acaba se tornando um pouquinho pesado. Tá? Mas não para por aí. Por quê? Depois que você paga o ITBI, você precisa fazer ou a escrituração, tá? Se a compra foi à vista ou direta com o comprador, ou se você fez um financiamento por algum banco, você está livre da escrituração, mas você não foge do pagamento do valor. Por quê? Porque daí você tem que pagar a taxa de avaliação do imóvel, que na verdade vai dar basicamente o valor da escritura. Então, quer dizer, ou você paga a escritura ou você paga a taxa de avaliação para fazer o financiamento, você vai ter que pagar do mesmo jeito. E o que seria essa escritura na prática? Ela seria nada mais, nada menos do que o contrato de compra e venda feito em cartório. Em resumo, é isso, tá? Porque ele te dá o direito do imóvel, Agnello? Não. Para você ainda ter o direito do imóvel, além de você escriturar esse imóvel, você vai ter outra despesa, que seria o registro deste imóvel. Aí você paga mais de 1 a 3%, dependendo da pauta de cada cidade, de cada região, porque essa pauta é variável. Tá? Eu não concebo com a ideia de que isso possa vir a ser algo legal. Você vai me desculpar, porque se você já paga 2% do ITBI... Certo. Perfeito. Aí você vai lá no cartório, para transferência, você paga mais 2%.
de 1 a 3. Então é variável, de 1 a 3. Certo, mas os cartórios estão cobrando o mesmo valor do ITBI. A média. Aí, para você registrar o imóvel, Você paga de novo. aí eu pago mais uma vez As um despesas, percentual. a média que você Sim. gasta, Agnello, é de 6%. Então, não tem lógica isso. A média é de 6%. Porque não bastasse todo esse volume de imposto assim que eu posso considerar, de taxas, eu ainda tenho que responder por isso no meu imposto de renda. Exatamente. Entendeu? Então, eu sou amplamente penalizado. Você, na verdade, na hora que você vai fazer a aquisição de um imóvel, você tem que se precaver, você tem que se preparar com essa despesa extra que não vai ser financiada. Isso é um dinheiro que você tem que ter. Por quê? Você não consegue parcelar o ITBI, você não consegue parcelar o registro, você não consegue parcelar a escrituração, isso são valores à vista. Então, quer dizer, às vezes a pessoa vai lá, compra, acha, pagar 400 mil numa casa, acha que acabou a despesa dele ali, mas na verdade não. Tá? Então, ele teve que pagar a entrada que, por exemplo, se for pela Caixa Econômica Federal, você vai ter que pagar 30% de entrada, tá? Que é o banco que mais financia a casa própria. Sim. Então, você vai pagar 30% de entrada. Então, além dos 30% de entrada, você tem que lembrar que você tem todas essas despesas, que vai dar, em média, de 6% do valor do imóvel. Porque, olha, é um absurdo isso daí. Eu penso que essa pauta era uma pauta que, inclusive, o Congresso Nacional deveria discutir. Porque eu acho que, ainda que nós estejamos falando de taxas municipais, Sim. no caso do ITBI, só que eu acho que essa normatização tinha que vir de cima para baixo. Lógico. Tinha que vir de cima para baixo. Lógico, porque, entendeu? Na verdade, o ITBI, por mais que ele seja cobrado no município, ele é um imposto federal. Com certeza. Tá? Então, quer dizer, o regramento tem que ser discutido em cima, para que todo o resto possa obedecer. Olha, você percebe, querido amigo ouvinte, telespectador, por que nós temos provocado aqui inúmeros assuntos, às vezes polêmicos, e somos até criticados? Porque tem muita coisa importante que precisa ser discutido no Congresso Nacional, mas que passa totalmente despercebido porque não é de interesse deles, mas é interesse da coletividade, da grande maioria da população. Porque quando nós falamos nessas taxações, nós estamos colocando um freio, uma barreira em investimentos. Sim. Nós estamos falando diretamente na melhoria da qualidade de vida da família. Sim. Nós estamos falando da realização de sonhos de famílias de terem o seu primeiro imóvel, que já é muitas vezes conquistado com muita dificuldade. E além de todos os processos burocráticos que envolvem isso daí, você ainda tem que pagar caro por um dinheiro que não tem retorno e benefício nenhum. Você falou uma coisa agora, Agnello, retorno e benefício para ninguém. Que é a aquisição do primeiro imóvel. Sim. Então, eu preciso deixar uma dica aqui para quem está adquirindo o primeiro imóvel. Por quê? Essa pessoa, em especial, ela tem um benefício legal, tá? Que não é anunciado nos cartórios, lógico. Absurdo isso. Tá? Então, se você não vai conhecendo o seu direito, você não vai ter o direito garantido. Sim. Que você tem desconto de 50% no registro e na escrituração do imóvel. Quando é o primeiro imóvel. Só que o cartório não fala isso. O cartório não te pergunta se é o seu primeiro imóvel. Tá? Então, se você chegar lá como se nós tivéssemos obrigação de saber, vai fazer, né? a compra e venda, tá? Você vai pagar o valor integral. Então, você precisa ter em mente que você tem esse direito de desconto de 50%. Então, se vão te cobrar 10 mil reais, você sabe que se é o seu primeiro imóvel, você tem que deixar claro, é o primeiro imóvel, eu quero o meu desconto de 50%. E outra pessoa que tem desconto também é quem participa desses programas do governo, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que a redução, ela cai de 1 a 3%, ela cai para 0,5%. É um incentivo do governo, isso já há muitos anos, para que a pessoa possa adquirir um imóvel de baixo padrão. Esta orientação, doutor Rolf, que o senhor está dando agora para Mato Grosso, ela não é passada pela Caixa Econômica. Não. Ela não é passada pela Secretaria de Habitação. A população não é orientada para isso e nós não vamos esperar que os cartórios venham fazer isso, porque eles
não tem interesse algum. E não fazem, Agnello. E não fazem. Quando eu adquiri a minha Isso, casa... para mim, é uma atitude até de má fé. Quando eu adquiri De a minha má fé. casa, a minha primeira casa, tá? Eu fui pagar a escrituração e o registro, o cartório me cobrou valor cheio, total. Tá? E eu tive que entrar depois com requerimento junto ao Tribunal de Justiça, porque os cartórios são vinculados ao Tribunal de Justiça, para reaver, tá, o valor do meu desconto, porque os cartórios simplesmente fizeram vista grossa. Tá? Então, assim, tenha em mente, você tem sim, é o seu primeiro imóvel, tem direito de 50% de desconto. Você está fazendo aquisição de um imóvel através de um programa do governo, tá? Essa cobrança de 1 a 3%, ela é reduzida para 0,5%. Então, são 2 benefícios que você pode ter. Perfeito. Dr. Rolf, mais uma vez, muito obrigado. Eu te agradeço e se você tem alguma dúvida com relação a isso ou qualquer outro assunto, por favor, mande para nós, porque na próxima quarta-feira, Dr. Rolf Santiago vai estar aqui de volta, se Deus assim permitir, para poder esclarecer e poder, obviamente, colocar luz aonde há uma escuridão brutal. E, Agnello, se o público em geral tiver uma dúvida, tá, mande, porque a gente pode vir e tirar essa dúvida especial. Sem tá? dúvida. Então, a gente, lógico, traz temas aqui polêmicos. Mas abre espaço para tirar dúvida, mande para nós, a gente pode discutir ela aqui no programa. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Rolf Santiago. Vai lá para o canal do YouTube, Rolf Santiago, e você vai ter muitas outras dicas e pode, inclusive, entrar em contato diretamente com o Dr. Rolf Santiago e com toda certeza ele vai lhe ajudar e muito. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Até semana que vem.